Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. Estamos iniciando aqui mais um devocional. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje, aqueles temas e aqueles momentos que a gente gosta muito de falar. Hoje o tema do nosso devocional será Eu sou o Senhor teu Deus. Baseado, obviamente, em Êxodo. Estamos aí na leitura corrente do livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar de Êxodo capítulo 20 até ao capítulo 22. Contudo, nós vamos focar aqui logo no início do capítulo 20, porque o início do capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 17, mas podemos incluir também versículos 1, 2 nessa coletânea, mas os versículos 3 ao 17 é a descrição do que nós chamamos ou do que os estudiosos, teólogos, enfim, a história toda chama como os 10 mandamentos. Eu quero até ler, eu fiz aqui um compilado desses versículos todos, retirando aqui algumas explicações que o próprio Deus dá nesses versículos, para a gente tentar resumir aqui os 10 mandamentos, então, a partir de Êxodo capítulo 20. Então eu quero começar no versículo 3, que diz assim: Não terá outros deuses além de mim. Aqui só um comentário, esse versículo, esse primeiro mandamento, não fará outros deuses diante de mim, e o segundo aqui, não farás para ti nenhum ídolo, no romanismo, esse aqui é um mandamento só. Não terá outros deuses além de mim, não farás nenhum ídolo. No romanismo é um mandamento só. E aí o não cobiçarás, eles dividem em 2 mandamentos. Então o não cobiçarás, que para nós é o 10º mandamento, para eles vão ser o 9º e o 10º mandamento. Dito isso, vamos seguir. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Esse é o 3º. 4º mandamento. Lembra do dia do sábado para santificá-lo. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás. Então a gente tem aí os 10 mandamentos dados por Deus, revelados por Deus no Monte Sinai. É legal, eu gosto de falar, ontem eu dei esse exemplo de um senhor que procurou o pastor ao final do culto e disse: pastor, esse negócio de cumprir a lei de Deus é muito difícil. O pastor falou: como assim, meu irmão? Olha, não, esse negócio de não fumar, de não beber, esse negócio aí de não falar palavrão, esse negócio aí de ter que vestir a roupa X ou Y, não cortar o cabelo, não fazer a barba, enfim, ele veio com uma relação de coisa ali que ele não devia fazer. Ele falou: não, cumprir a lei de Deus é muito difícil. Aí o pastor perguntou: mas você conhece a lei de Deus? Você já leu sobre a lei de Deus? Aí ele parou, pensou um pouco, acho que começou a cair a ficha dele, e falou: não, nunca li, não. O pastor falou: meu irmão, então, primeiro estuda sobre a lei de Deus, tenta entender um pouco a lei de Deus, antes de você dizer que é muito difícil. Normalmente a gente acha a lei de Deus assim, uma coisa meio irracional, né? Como assim, né? Lei de Deus? Não, esse negócio não tem lá do Antigo Testamento, lá da nação de Israel, viveu há milhares de anos, não tem nada a ver mais comigo. Normalmente a gente pensa isso. É porque a gente não estuda a lei de Deus, a gente não presta atenção na lei de Deus e não ouvimos ou não damos ouvidos à lei de Deus como ela deve ser ouvida. E nesse sentido, a gente pode fazer algumas considerações sobre a lei de Deus. A primeira consideração que a gente deve fazer aqui, olhando para os mandamentos, é que a lei de Deus deve ser cumprida. Primeira consideração, a lei de Deus deve ser cumprida dentro do espírito do Novo Testamento. O que eu quero dizer com dentro do espírito do Novo Testamento? É que no Sermão do Monte, lá Mateus 5, Jesus ele ampliou o entendimento da lei. Jesus ele pegou a lei que até então aqui era uma lei restrita, e aí estou falando de entendimento, tá? Deus obviamente nunca disse isso.
A lei era restrita a ordenanças, a lei era restrita ao manual moral, isso volta a dizer, não por causa de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus mostra que a lei não está ou não deve ser cumprida apenas em relação a atos, mas também em atitudes, em palavras, em sentimento e até do coração. É quando Jesus diz, por exemplo, olha, não matarás, vocês ouviram o que disse, não matarás, né? Jesus fala lá em Mateus 5. Eu digo, se falar mal do teu irmão, já deixou de cumprir a lei. Então, o que nós queremos mostrar aqui é que a lei tem que ser cumprida. Ainda que nós vamos sofrer incríveis quedas nesse processo. Dentro desse processo de cumprimento da lei, nós vamos sofrer quedas e quedas incríveis, quedas dolorosas. Mas nós temos que trabalhar e nós temos que nos esforçar para cumprir a lei de Deus. É como se nós recebêssemos um manual do nosso próprio Deus de como ele quer que o seu povo viva na terra. Segunda consideração que a gente deve fazer sobre a lei, e essa é perfeita, é que a lei reflete o caráter de Deus. Quando você lê tudo aqui, a lei de Deus, além do capítulo 20, quando você vai estuda o capítulo 21, 22, que é o que fizemos hoje, você pode perceber claramente o cuidado de Deus na lei. Deus está preocupado com os escravos, Deus está preocupado com os órfãos, Deus está preocupado com as viúvas, Deus está preocupado com as mulheres, Deus está preocupado com as crianças. A preocupação e o cuidado de Deus é impressionante quando você lê a lei de Deus. A lei de Deus, ela apresenta um Deus santo, ou seja, um Deus que não consegue, não deseja relacionar-se com aquilo que é impuro. Você percebe um Deus justo, um Deus que tem as suas leis e que não vai aceitar ser manipulado de maneira nenhuma. Você tem também um Deus amoroso, um Deus que ama profundamente ao seu povo, a ponto de entregar a sua lei santa e justa para o seu povo, e também um Deus paciente. Mesmo que seu povo quebre a sua lei constantemente, ele continua sendo paciente com seu povo, ele continua sendo amoroso com seu povo, ele continua sendo aquele Deus misericordioso mesmo. Então, quando você lê a lei de Deus, você precisa entender que a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Pessoas mal intencionadas, às vezes digam, mas a lei de Deus é algo muito severo, muito duro. Ora, gente, qual o pai, um pai que não coloca limites no seu filho, realmente ama o seu filho? Um pai que não diz para o seu filho que ele não deve fazer isso ou aquilo, esse pai realmente ama o seu filho? É claro que não. Então Deus é um Deus amoroso, por isso ele coloca limites nos seus filhos. Ele corrige seus filhos indicando o caminho a seguir. Mesmo que às vezes a gente não vai gostar desse caminho, né? Mesmo que às vezes esse caminho vai nos afrontar, ou vai nos desafiar. Isso acontece. A minha mãe, acho que até está aí no devocional, várias foram as vezes em que ela colocou limites para mim. E eu não gostei muito. Fui desobediente e rebelde. E isso trouxe consequências. Agora, a lei de Deus, ela tem o mesmo espírito. Deus coloca limites para que o homem possa caminhar de acordo com a sua vontade. Então, a lei de Deus revela o caráter de Deus. Terceira consideração sobre a lei ela serve como tutor. Ou, se você lê normalmente a versão ARA, Revista Atualizada, ela é o aio, tutor. Paulo afirma isso. Paulo afirma que a lei, ela nos conduz a Cristo. Está lá em Gálatas 3:24. A nossa incapacidade aponta para o único que é capaz de cumprir a lei. E esse é um objetivo da lei tremendo. Além desses dois que eu já falei anteriormente, a lei também nos aponta para a necessidade de um Salvador. Se pudéssemos cumprir a lei por nós mesmos, nós não precisaríamos de um Salvador. Mas, quando nós nos deparamos com a lei de Deus e com a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus, a gente fala, olha, não consigo. Daí a nossa busca, daí é que a lei funciona como um tutor. A lei funciona como um guia, ela pega e nos leva então até Cristo.
ela nos apresenta então Cristo. E aí qual é o problema nesse caso? É que Jesus acaba com toda desculpa, né? Porque os homens dizem, olha, não, nós não precisamos cumprir a lei de Deus mais, isso aí era para coisa do passado. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Jesus, ele cumpriu a lei totalmente. Quem diz que é impossível cumprir a lei, ou quem diz que não dá para cumprir a lei, ou que a lei é algo do Antigo Testamento, só que não deve ser cumprida, os 10 mandamentos, não entende muito bem o ministério de Jesus, porque Jesus cumpriu a lei. Aí alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, mas Jesus era totalmente homem. A palavra de Deus diz que ele estava sujeito às mesmas tentações que nós. Então, ele estava sujeito, contudo, não caiu debaixo da lei. Mas ele não só acaba com toda a desculpa de alguém dizer, eu não consigo cumprir a lei, mas ele também nos dá graça. Porque, de fato, não conseguimos cumprir a lei. Por isso que a lei ela aponta diretamente para Cristo. Por quê? Por um lado, eu não consigo cumprir a lei, mas aí eu vejo alguém que cumpriu a lei. Aí eu falo, olha, você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu, então me ajuda. Esse é o espírito da lei. Essa é a ideia quando Paulo disse que a lei é um tutor. É porque a lei ela vai fazer a realidade cair nua e crua diante dos nossos olhos. Nós vamos nos ver completamente incapazes, mas também vamos perceber alguém igual a nós que cumpriu a lei. Então, qual é o problema? O problema essencialmente está em mim. E aí eu busco ajuda e ele oferece a sua graça, ele oferece a sua ajuda para todos nós. Então, só para resumir até agora, primeiro, a lei deve ser cumprida no espírito do Novo Testamento. Jesus ampliou o alcance da lei. Segundo, a lei reflete o caráter de Deus. Terceiro, a lei serve como tutor. E quarto, a lei foi dada dentro de um contexto de libertação. Lembra que nós falamos ontem, quem estava acompanhando o devocional vai se lembrar. Deus falou com o povo assim, olha, eu tirei vocês do Egito nas asas das águias, como nas asas das águias, né? Eu tirei vocês não no lombo de um jumento, né? Atropelado pela estrada, não, num voo suave, como a asa das águias, né? E aqui na lei de Deus, nos 10 mandamentos, é a mesma coisa. Olha o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, contexto da graça. Os imperativos estão ancorados na afirmação. Lembra que eu disse isso? Os imperativos aqui, todos os imperativos, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, são imperativos, são ordens de Deus. Mas esses imperativos estão ancorados em uma afirmação. Eu tirei vocês do Egito. Então, primeiro o Senhor nos liberta, primeiro o Senhor nos dá a sua graça, depois o Senhor nos dá, então, a sua lei. O que nós queremos dizer com isso é que confiar em Deus é também confiar em sua lei. Não há como falar que confia em Deus e não confia na lei de Deus. Eu lembro que uma irmã, certa vez, nós estávamos numa célula, né, num grupo de oração, e aí a irmã disse que confiava em Deus muito, né? Ela estava enfrentando um problema no casamento e ela queria partir para o divórcio de qualquer maneira. E óbvio, né, ela não tinha biblicamente condições do divórcio, de acordo com os problemas que ela estava enfrentando, mas ela insistia, não, eu quero o divórcio, quero passar pelo divórcio. E ela abriu isso para a gente lá da célula e todo mundo aconselhando, olha, não é o caminho, né? Você vai desobedecer a lei de Deus e tal. E ela insistiu, não, eu quero divórcio, eu quero divórcio. Em determinado momento, ela disse assim, eu confio muito em Deus. Mas olha só, ela dizia que confiava em Deus, mas não estava disposta a obedecer a Deus. Não faz sentido, percebe? Percebe que confiar em Deus é confiar na sua lei também? Então alguém que diz que confia em Deus e não confia na lei de Deus, como eu costumo dizer, é o jacaré na parede, né? É o jacaré tentando ser lagartixa. É completamente absurdo. Dizer que confia em Deus e não obedece à lei de Deus é algo extremamente absurdo. Por quê? Porque os imperativos da lei de Deus, as ordens da lei de Deus, estão ancorados na afirmação, ou nas afirmações. Aqui nesse caso, a afirmação qual que era? Olha, eu tirei vocês da terra do Egito. Se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar isso aí
aos borbotões, em quantidades absurdas. Os escritores neotestamentários, eles faziam isso e faziam isso com destreza. Pegue as cartas paulinas. Os primeiros capítulos são sempre para apresentar o evangelho, como fomos salvos. Depois, os capítulos seguintes, normalmente divide aí no meio, é para apresentar os imperativos. Então, os imperativos estão ancorados nas afirmações. Bom, vamos seguir, precisamos terminar. Qual é a moral da história que nós podemos retirar aí como uma moral de tudo isso, como um ensinamento central, né? O pensamento central de tudo isso? As leis de Deus são dádivas de um Deus presente e que preocupa em relacionar-se com o seu povo. Uau, que lindo, né? A lei de Deus são dádivas de um Deus que está presente. Se Deus não fosse presente, ele não se preocuparia em nos dar leis. Ele olha a existência do homem, ele percebe como o homem vive na terra e todos os seus desafios, ele percebe ali todos os desafios que o homem vai enfrentar no seu dia a dia, e ele fala, olha, eu, como estou presente, quero me relacionar com vocês, está aqui a minha lei, que vai ajudar vocês na sua lida diária. Gente, os 10 mandamentos são muito, mas muito atualizados, contextualizados e práticos, muito práticos. Mostra exatamente um Deus presente, um Deus que está no dia a dia dos crentes. E o desafio final, meu Deus, estou passando muito do tempo aqui hoje, né? Mas falar da lei de Deus é sempre muito gostoso. Mas então vamos lá, aplicação final aqui para a gente orar e encerrar o nosso devocional de hoje. A aplicação é muito simples, é uma frase que eu gosto muito de dizer. Obedecer a Deus é um sinal de inteligência. Obedecer a Deus, gente, é um sinal de inteligência. Por quê? Eu estou obedecendo a mente por trás da criação do universo. Não estou obedecendo um presidente ou um grupo de deputados ou senadores. Não, estou obedecendo a mente por trás do universo. Obedecer a lei de Deus é um sinal de inteligência. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí tudo diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Obrigado. A Tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. E a Tua graça é tão abundante sobre as nossas vidas. O Teu amor é tão soberano e tão misericordioso sobre as nossas vidas que nós ficamos até constrangidos. Ao nos depararmos com a Tua lei, Pai, nós nos deparamos com as Tuas dádivas, os Teus presentes, de um Deus que está preocupado em relacionar-se com o seu povo, um Deus presente. Senhor, que o Senhor nos dê graça, porque ao olharmos para a Tua lei, de fato encontramos uma grande barreira, mas também encontramos um grande sinal, um sinal que nos aponta para o Senhor. E é isso que nós queremos nessa manhã. Ajuda-nos a obedecer a Tua lei, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um convite aí para todas as mulheres. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós vamos ter a sala de oração. Claro que não está restrito às mulheres, mas é focado nas mulheres. Então, você que é mulher e gostaria de ter um tempo de oração, hoje às 20 horas na Igreja Nave, a pastora Flávia vai estar dirigindo esse momento, tá bom? Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos nós, fiquem com Deus.